Eu imagino que você já ouviu alguns vídeos sobre a armadura de Deus e sobre os elementos da armadura, ou até já leu. Mas se você nunca entendeu o que significa cingir-se com o cinto da verdade, fica nesse vídeo, tá? Que você vai aprender um pouco, eu te garanto. Esse vídeo vai fazer parte de uma série de outros, então se você também não compreende muita coisa sobre a couraça, sobre a espada, vai estar tudo em uma playlist, ok? Bem, eu vou ler aqui Efésios 6, a partir do versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. No versículo 14, a palavra que é usada é cingir. Cingir pode significar delimitar, como por exemplo, delimitar um espaço. Então aqui tem uma região e eu vou delimitar uma região de um quadrado, um retângulo. Eu estou delimitando, eu estou limitando. Também pode significar colocar algo próximo ao seu corpo. Então pode ser algo próximo ao seu braço ou apertar algo sobre o seu corpo. Ou também pode significar apertar algo com um tipo de correia, né? Ou com um tipo de cinta. Então, a princípio é que você já percebe, né? Que cingir está se relacionando com o cinto, né? Porque o cinto é algo que, querendo ou não, aperta seu corpo, né? Aperta uma calça, aperta um short, aperta alguma coisa. Mas aqui existe algo muito interessante que na NVI ele diz cingindo-se com cinto. Porém, na ACF, que é Almeida, né? Você já deve saber, na verdade, que Almeida trata da tradução mais próxima com os textos originais. Está escrito o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Tá? Aí você pensa, meu Deus, na NVI tem cinto e na ACF tem lombo. Tá errado? Tem uma que tá errada? Não. O que está acontecendo aqui é que na NVI eles colocaram de um jeito mais simples. A ACF você tem que retomar o contexto. Qual era o contexto? Vocês já viram a armadura dos romanos? Da Grécia, de algum lugar assim? Aquelas armaduras antigas, até medieval. Se bem que a medieval não é tão parecida. Mas vou colocar uma foto aqui e vocês podem até pesquisar e perceber que os cinturões que são da armadura, elas não ficam na cintura. Elas ficam na região da lombar, né? Entre a lombar. E até na própria Bíblia, em Ezequiel 23, quando Deus vai falar sobre a idolatria do povo de Judá, né, que o povo de Judá acabou caindo aos pés de outros ídolos, Deus fala no capítulo 23 de Ezequiel, versículo 15, cingidos de cinto nos seus lombos. Aqui é uma referência, né, aos ídolos, que o povo de Judá olhou e viu que aqueles homens, né, que era a representação desses ídolos, dos outros deuses, estavam cingidos com cintos nos lombos, eles tinham turbantes, então aquilo chamava atenção. Mas esse cingido de cinto nos lombos é o mais importante de tudo, porque mostra que realmente naquela época os cinturões, os cintos, eles eram usados na lombar, não era na cintura, era na lombar. E por que isso é tão importante? Porque a lombar, gente, a lombar é uma das partes mais importantes do corpo humano. É a parte que está responsável por mobilidade, tá? Então você se move, você faz muita coisa com a lombar. Você consegue suportar bastante peso por causa da lombar. Os seus órgãos internos são protegidos por causa da lombar. Então, os rins, por exemplo, eles são protegidos por causa da lombar. E ainda te garante estabilidade postural. Gente, tudo isso é muito importante. Presta atenção. Se você tem a verdade, você tem uma vida estável. Você entendeu? Se você tem a verdade, você consegue se movimentar. Se você tem a verdade, você consegue se proteger. E nesse caso, a verdade aqui é uma verdade que, como posso dizer, uma verdade social, né? Sabe aquela pessoa que
ela não tem medo de nada, porque a vida dela é transparente, a vida dela é limpa. Ela não tem medo. Por quê? Porque ela sabe que ela vive a verdade. Ela não fica escondendo coisas, atos ruins. Ela não mente por trás dos bastidores. Ela não toma atitudes que são consideradas pecaminosas, mas que no final ela esconde. Ela não trata uma pessoa de um jeito e depois age de outro. Entendeu? Ela age com sinceridade, ela age com honestidade, ela age com a verdade. Ela compromete a sua vida com base na verdade. Então, se você tem a verdade na sua vida, você consegue estabilidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente precisa ter a verdade como uma base da nossa vida, né? Como algo que vai suportar, porque é essa verdade que vai suportar provações, sofrimentos, até calúnias, né? Às vezes tem pessoas que aparecem no seu caminho para te caluniar, mas às vezes são mentiras. Por quê? Porque se você está fundamentado na verdade, aquilo ali nunca vai fazer efeito. Vocês estão entendendo? Aquilo nunca vai fazer efeito, porque você está na verdade. Você anda na luz, né? A palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz, assim como Deus anda na luz. Então as nossas obras, elas precisam ser vistas como algo verdadeiro, como algo sincero, como algo honesto. E tem algo importante aqui também, extra, sobre os cintos, né? Os cinturões. Que os cinturões, eles eram usados principalmente para guardar e retirar armas. Então, se você não tiver a verdade, você, por exemplo, não vai conseguir tirar a sua espada, né? Você não vai conseguir te retirar a espada, e você já sabe que a espada é a palavra de Deus. Então, veja só, como que você vive uma vida totalmente, você prega uma coisa e vive outra. Você faz uma coisa aqui e por trás faz outra. Acha que ninguém tá vendo, né? E no final você quer falar de Deus, você quer falar do Evangelho. Isso não adianta, tá? Ninguém vai ouvir o que você está falando. Porque se você não tiver a verdade, em primeiro lugar, se você não tiver uma vida honesta, eu não estou dizendo que você não vai errar. Porque todo mundo aqui erra. Mas viver na iniquidade é uma decisão sua, tá? Se você não quer viver uma vida com base na verdade, você não vai conseguir usar a espada, que é a palavra de Deus. Você nunca vai conseguir pregar o evangelho de verdade. Ninguém vai acreditar em você. Não, as pessoas não vão acreditar em você necessariamente no que você está falando, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas as pessoas sequer vão ouvir você. E é essa a questão. Você precisa ter a verdade no seu lombo, na sua lombar, como uma das partes mais importantes do seu corpo, da sua armadura. Você precisa ter esse cinto. Então, quando a NVI traz o cinto, ela está querendo dizer que tem que ser algo que está amarrado na sua lombar, que é algo que está preso na sua lombar, como algo fundamental e indispensável. Você está entendendo isso? Você está entendendo a profundidade desse assunto, né? Então, não ignore essa mensagem, tá? Se você está vivendo uma vida com base na iniquidade, se conserte. E se você errou, não é o fim do mundo, tá? A gente erra mesmo, nós somos seres que erramos, né? A gente não é perfeito. Mas se comprometa sempre em fazer o seu melhor, em dar o seu melhor, em viver uma vida verdadeira, honesta, sincera, porque isso agrada os olhos de Deus. E mesmo que você ache que isso não está adiantando de nada, que você está vivendo uma vida na verdade, as pessoas só falam mal de você, só te tratam mal, confie em Deus, porque tudo nessa vida há um motivo. Você vai receber seu galardão por estar agindo dessa maneira, por estar sendo fiel aos princípios de Deus. Então não esqueça, você precisa da verdade para conseguir viver uma vida que agrada a Deus. Você precisa ter a verdade amarrada no seu corpo, na sua lombar, para conseguir fazer com que as pessoas ao menos te escutem falar de Jesus. Você precisa ter a verdade para que as pessoas olhem em você e vejam, nossa, esse é um exemplo que eu quero seguir. Nossa, eu quero conhecer o Jesus dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa olha para você e vê que você tem a verdade, você é uma pessoa, um cristão verdadeiro, você é um cristão sincero, né? Então, você está dando um bom testemunho de Jesus, né? A sua vida a gente acha que não, mas a nossa vida é um testemunho
né? Nossa vida é um testemunho. Então a gente precisa aprender a viver na luz e andar na luz constantemente. Se errou, peça perdão a Deus, se arrependa e tome uma nova direção. E é assim, né? Aconselho também que se você não sabe como se revestir da verdade, comece aos poucos, né? Comece tirando algumas coisas que você sabe, algumas atitudes que você sabe que são ruins, são negativas, atitudes que desagradam a Deus, aos poucos, né? Vai se afundando na leitura da palavra, na oração, no jejum, porque tudo isso vai mudando o seu caráter, se você permitir. Tudo isso vai mudando a sua mente, você vai passar por uma renovação ao ponto de que você vai sempre querer viver na luz. E mesmo que as provações cheguem, é como Paulo falou, se você tiver a armadura, você vai permanecer inabalável depois de resistir ao dia mau. Então você vai conseguir permanecer inabalável. Eu tenho certeza que com o cinto da verdade, isto agora faz o total sentido. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.